A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, eis-me aqui mais uma vez nesta manhã para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, para trazer uma palavra, um conselho do Senhor para nossas vidas nesta manhã linda que fez o Senhor. Glorificado seja o santo nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E eu gostaria de compartilhar uma palavra, um conselho de Deus para nossas vidas. O conselho de Deus é maravilhoso, né? Se a gente recebe um conselho de um ser humano, de um amigo, de uma amiga, de um pai, de uma mãe, a gente temos que obedecer aquele conselho. A gente olha e vê que aquele conselho é maravilhoso e a gente fica feliz quando a gente recebe um conselho de alguém. Às vezes a gente está passando por uma luta, ou às vezes a gente está sem ter a direção certa para onde seguir e vem alguém nos dar um conselho, uma mãe, um pai, né, nosso pai espiritual, um irmão, uma família, ou alguém, um amigo, uma amiga, e chega para você e te dá um conselho. A sua mente clareia, às vezes você está com a mente fechada, sem saber o que fazer, e através daquele conselho, Deus abre a tua mente e você tem a direção certa. É bom, né? Eu amo quando eu recebo conselho. Às vezes eu faço algo que eu fico em dúvida, assim, será, meu Deus, que é certo? E quando vem alguém que fala comigo, que abre a minha mente, e eu fico muito agradecida a Deus. Então é bom a gente ouvir conselhos. Agora, quando vem esse conselho diretamente do nosso Deus Todo-Poderoso, é maravilhoso, né? Quando vem o conselho dos altos céus, do Espírito Santo de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo, um conselho para nossas vidas, qual a direção devemos tomar, o que devemos fazer. Então, isso não tem preço. Nós temos que abraçar os conselhos do Senhor, sem dúvida nenhuma. Como eu estava falando, né, a gente recebe um conselho de um ser humano, da terra, de um pai, de uma mãe, de um ser humano, de um amigo, de uma amiga, mas assim, a gente sabe que os seres humanos são falhos, nós somos falhos. E muitas das vezes a gente dá um conselho a alguém e depois a gente fala assim, meu Deus, será que esse conselho que eu dei foi certo? Ou quem recebe o conselho, né, às vezes fica, mas será que aquele conselho que aquela pessoa me deu é certo? Quer dizer, vem uma certa dúvida, e não é errado ficar assim, porque o que a gente temos que receber de olhos fechados, sem perguntar e sem duvidar, é um conselho quando vem dos altos céus. Como este conselho que eu trago para você nesta manhã linda que fez o Senhor. Trago para a tua vida e para a minha vida. Um conselho de Deus que fala assim, em Provérbios, capítulo 19, versículo 20 e 21. No versículo 20, diz assim, ouça conselhos e aceite instruções. Amém? Vou ler novamente. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Quer dizer, aquele que ou escuta o conselho e aceita, obedece às instruções, esse acabará sendo sábio. A sabedoria não é muitas das vezes aquele que fala bonito, tem a sabedoria de falar, amém, que isso é sabedoria também, a sabedoria que vem do alto céus para a vida do ser humano, é lindo, maravilhoso, mas muitas das vezes a gente fala, né, aquela sabedoria, achando que é sábio, achando que, mas não é. A sabedoria é aquele que primeiro aceita as instruções. De quem as instruções? Do Senhor. Nós temos que
aceitar as instruções que vêm do Senhor. Depois que a gente aceita as instruções que vêm do Senhor, nós se tornamos sábios. A sabedoria que vem daqui, olha, a sabedoria que vem daqui. Não deixa dúvida, não deixa pergunta, será que eu devo obedecer? Será que foi certo? Essa pergunta não cabe a nós mais. Quando a gente escuta, quando a gente obedece, a sabedoria que vem daqui. Minhas irmãs, meus irmãos, eu tô aqui com as mãos todas doloridas, porque eu fui reajuntar o piso da minha cozinha. Fui trocar o rejunte, né? Tinha um rejunte que eu não tava gostando, fui botar outro rejunte. Então, eu tava colocando o rejunte com a mão. Cortei os dedos, cortei as mãos, tá tudo cheio de remédio aqui, ó. Os dedos cortados, machucados, mas tá doendo muito. Mas isso faz parte do trabalho, né? Faz parte do pedreiro, faz parte de quem trabalha com obra, faz parte do trabalho. Aí tô sentindo muita dor aqui nos meus dedos, mas enfim, é bênção. Então, aquele que recebe as instruções, esse sim se tornará sábio. Nós não devemos achar que somos sábios de nós mesmos. Não, eu sou uma pessoa vivida, eu sou uma pessoa que entendo das coisas, eu sou uma pessoa que estudei muito, eu sou formada em todas as letras, eu sou uma pessoa letrado. Meu Deus. Sabedoria terrena. Porque eu não estou falando dessa sabedoria terrena. E porque nós vivemos aqui, né? Os sábios que Deus instrui, que Deus coloca sabedoria, vive aqui ainda nessa terra. Mas é diferente. Quando Deus ele nos dá uma sabedoria, quando a gente para ouvir os conselhos do Senhor, o que Deus está falando conosco, e a gente baixa a nossa cabeça e vai meditar e obedece ao Senhor, é diferente dos sábios dessa terra. É muito diferente, é muito diferente. E essa sabedoria que vem do alto, ela serve para o alto, com certeza, né? Para a gente voltar para casa. Ela mostra o caminho certo de voltar e como fazer para voltar, e também serve, enquanto vivemos aqui nessa terra, para instruir outras pessoas e viver bem. Aquele que obedece a Deus e segue seus conselhos, vive bem. E no versículo 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Com um versículo vai complementando, vai respondendo. O versículo de cima fala, né? O 20 fala, e o de baixo afirma, complementa, confirmação. E um versículo vai confirmando o outro, e um versículo vai respondendo o outro. Então, muitos são os planos no coração do homem. O homem tem muitos planos, o homem faz muitos planos, o homem ele se enche de coisas desse mundo, fica sobrecarregado e muitas das vezes se acha muito sábio, que nem eu estava falando aqui no versículo 20, né, explicando aqui no versículo 19, não, no versículo 20. O homem se acha muito sábio, o homem se acha cheio de razão. Às vezes o homem quer abraçar o mundo com a sua inteligência. O homem acha que pode fazer planos e aqueles planos vão se concretizarem pela sua sabedoria, pela sua inteligência. Mas são planos que podem ser desfeitos num piscar de olhos. O homem faz os planos, mas eles podem darem errado.
porque nós somos falhos, nós somos pessoas errantes. Enquanto nós vivemos nessa terra, somos seres humanos errantes, sim. Somos pessoas falhas, sim. Pessoas que muitas das vezes quer ser muito esperto, quer ser mais sábios do que outros, mas não existe ninguém sábio nesta terra com a sua sabedoria humana. Os sábios desta terra existem sim, aqueles que vêm buscar sua sabedoria em Deus. Esses são sábios. Aqueles que são ligados com o professor, com o mestre Jesus Cristo. Aqueles que meditam no livro da lei, esses são, pode-se dizer que esses são sábios, sim. E a sua sabedoria não acaba, a sua sabedoria não se destrói, a sua sabedoria não envergonha. Mas a sabedoria do homem, que muitas das vezes o homem acha que é sábio, ela envergonha. A gente se acha sábio, na nossa sabedoria, muitas das vezes a gente se envergonha, né? Mas a sabedoria que vem de Deus Todo-Poderoso não nos envergonha. Vou ler novamente o versículo 21, que diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Olha aí, minha família amada, povo de Deus, o que prevalece na tua vida e na minha vida? É os planos de Deus, a sabedoria de Deus, os planos que Ele tem para a minha vida, para a tua vida. Esse prevalecerá e ninguém consegue tirar, ninguém consegue derrubar. Por mais que a gente vê muitas coisas acontecendo, que a gente fala assim, olha, como falaram com Jesus. Quando crucificaram Jesus, as pessoas falaram, Jesus morreu. Jesus morreu. E agora? Jesus morreu. Entendeu? E no terceiro dia, Jesus estava lá de pé, para se cumprir a sua palavra. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus estava lá. Porque os planos de Deus, eles não são frustrados. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, os seus propósitos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meu povo de Deus, o que eu trago para nossas vidas nesta manhã, para a tua vida, diretamente do trono do Senhor da Glória, receba e obedeça os conselhos do Senhor. Obedeça os conselhos do Senhor, que você vai bem. Em nome de Jesus. Esse é o conselho do Senhor que eu trago para a tua vida. Obedeça, ouça, aceite as instruções de Deus. Não faça nada fora das instruções de Deus. Espere a resposta do Senhor. Não tome decisão precipitada. Espere que o Senhor, Ele vai responder. Espere em Deus. Não espere no homem. Faça a sua parte, mas espere em Deus. Confie no Senhor. Não se desanime, não se desespere. Espere no Senhor. Obedeça aos conselhos de Deus. Faça o que é certo. Não tome decisões erradas. Não dê jeitinho, que o jeitinho não pertence a Deus. Deus, Ele tem seus propósitos realizados. Deus não realiza nada pela metade. Deus não faz as coisas pela metade. Então, obedeça, aceite os conselhos de Deus. Que no final, você vai ver que você foi sábio, foi a melhor coisa que você fez na tua vida. Foi ouvir os conselhos do Senhor e esperar nos seus propósitos. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus derrame sua graça sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.